Este maravilhoso dia cinzento lá fora, temperatura mais baixa, mas todos nós com alegria no coração aqui estamos para louvar ao Senhor. Convido a todos que se coloquem em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 171, no nosso querido e centenário cantor cristão, hino de número 171, Aviva no Senhor. Há um descuido espiritual muito grande, há um esfriamento espiritual muito grande, há um adormecimento galopante, mas nós aqui estamos para louvar ao Senhor e servi-lo com fidelidade, com amor. Vamos cantar com alegria. 171. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, o mundo está em situação bem complicada, Senhor. Para onde olhamos? Olhamos para a Ásia, vemos de terremotos, vemos de vulcões, olhamos para o Havaí, vulcão, novamente em erupção, Islândia, tremores de terras sentidos em vários lugares. O Japão está prevendo um grande, devastador terremoto, onde dizimará milhares de pessoas. Vemos o Brasil mergulhado em corrupção, mergulhado em injustiça, e os que deveriam dar exemplo são os primeiros a rasgar a Constituição e viver uma vida desregrada. E ao invés de conduzirem o povo para mais perto do Senhor, estão conduzindo as pessoas para uma vida de rebeldia, sendo ensinado até mesmo nas escolas, Senhor. Mas o nosso compromisso não é com essas pessoas, o nosso compromisso é com o Senhor. E temos misericórdia deles, Senhor, porque se não se arrependerem, hão de responder diante do Senhor por toda a mordomia que o Senhor permitiu a eles, porque diz a Tua palavra que é o Senhor que levanta autoridades. Então, que eles tenham, ó Deus e Pai, sensibilidade para ouvir a Tua voz, porque o Senhor fala a todos, e a Tua igreja está orando pela salvação de todos. Clamamos então que o Senhor fale, que o Senhor opere, que o Teu Santo Espírito convença cada um, e que haja arrependimento no Brasil, Senhor, a começar pelas igrejas, que está havendo um descuido muito grande, Senhor. Quantos líderes querendo a popularidade, querendo positivos, querendo seguidores,
Ajuda, Senhor, a nos quebrantarmos, nos humilharmos, porque é essa atitude que deve haver em nós. Quebrantamento, humilhação, confissão dos pecados. E como o Senhor falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ajuda-nos a nos quebrantarmos, Senhor. As pessoas descerem do pedestal e lembrar que somos somente servos, e ainda servos inúteis, como disse o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Ajuda-nos então, se nós nos humilharmos e nos arrependermos dos nossos maus caminhos e orarmos ao Senhor, o Senhor promete sarar, o Senhor promete perdoar, o Senhor promete restaurar. E é o que estamos clamando a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor aceite este culto que estamos prestando ao Senhor neste momento. Não podemos fazer nada de nós mesmos se não vier do Senhor. Então, até para cultuarmos ao Senhor, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor, e fale aos nossos corações através do pastor Alex, hoje de manhã, hoje à noite também. Obrigado pelo teu servo, pela sua família, que negando-se a si mesmos, negando o conforto, a comodidade das cidades, foram lá para o rio Urubu e estão servindo ao Senhor no interior do Amazonas já por 20 anos. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela tua igreja fiel, que contribui com eles mensalmente através das ofertas missionárias e diariamente através das orações. Obrigado por eles e todos os demais missionários apoiados pela tua igreja. Também oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos que moram longe de nós e não podem estar costumeiramente conosco, como a irmã Valdete e irmão Leandro em Minas Gerais, como a irmã Mônica e sua família em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, como a irmã Marlene, Presidente Prudente, todos os domingos assistindo aos cultos da tua igreja pela internet, irmã Helena e a Cláudia, que pede para orarmos por ela também, lá em Nova Odessa, também lá, irmão Andres, irmã Sibila e os filhos. Oramos também pelo irmão Cláudio em Atibaia, pastor Joel, irmã Ivone em Santo André, irmão Eduardo Strádolis no litoral de São Paulo, no Guarujá, irmã Lene, irmã Ana Camille e o André e o Gabriel lá em Porto Belo, em Santa Catarina, irmão Arnes, irmã Aina, nossos queridos e amados irmãos lá em São José, em Santa Catarina, e todos os demais, ó Deus, até mesmo aqueles que não sabemos, mas que acompanham os trabalhos do Senhor aqui, aonde estiverem, que o amor de Deus os alcance e leve conforto e ânimo e estímulo e encorajamento para prosseguirmos todos na jornada cristã, obedientes e fiéis. Uma igreja aprovada, uma igreja bíblica, uma igreja realmente de pessoas perdoadas por Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe também o irmão Arvido lá na casa de repouso em Curitiba. Ajuda o teu servo, fortaleça-o e anima-o sempre, Senhor. Irmã Zélia, com boa idade, mas sempre fiel ao Senhor. Obrigado pela cirurgia, que tudo correu bem. Irmão Walter Zahorkak também se recuperando da longa cirurgia que ele passou, mas está feliz porque o Senhor está ajudando e espera logo estar novamente conosco aqui na tua casa de oração. Obrigado pelos visitantes que nos alegram com a presença, Senhor, os de perto e os de longe, todos muito bem-vindos e amados. Louvado seja o Senhor, e pedimos, abençoa-nos nesta manhã, Senhor, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem
Oh, como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil. No rosto traz uma rara luz, fanal do mundo vil. Da sua glória
convidamos nosso amado pastor Alex, logo em seguida do dueto, para que venha à frente, para que traga a palavra do Senhor. Ele vai apresentar um vídeo também sobre o trabalho que é realizado lá no Amazonas e depois a mensagem da palavra do nosso Deus. Vamos ouvir o hino e enquanto eles estiverem tocando, todos nós em espírito de oração, clamando ao Senhor pela palavra de Deus que vamos ouvir neste momento. Que Ele fale a cada um de nós através do seu Santo Espírito, usando nosso querido pastor Alex, que trabalha e serve ao Senhor lá no campo desafiador do norte do Brasil. Oremos silenciosamente enquanto eles tocam o hino. Queridos, é sempre uma grande alegria estar presente com os irmãos, né? Pastor Alberto compartilhou a experiência de ontem. Para nós, 6 horas de viagem, isso é pouco. A minha preocupação ontem era com quem estava esperando e sabendo da sobremesa hoje. Olha só, doeu mais o coração, né? Mas era num lugar que não dava para ter contato, não tinha como mandar uma mensagem avisando: nós estamos aqui, tendo um momento de família mais próximo dentro do carro, no friozinho, né? Mas foi uma aventura e graças a Deus por estarmos aqui, pelo acolhimento dos irmãos, a igreja muito acolhedora, pelo cuidado dos irmãos, há muito tempo já, né? Os irmãos têm sido cuidadosos, participando com a gente do ministério ali no Amazonas durante muito tempo. Então nós somos gratos e a oportunidade para comer outra sobremesa também ainda espero que a gente possamos ter. Pastor, não sei se eu posso passar antes o vídeo ou depois. Pode bastante. Eu vou passar um vídeo para os irmãos, que é bom que até as crianças estão, para poder ver um pouco da nossa rotina e da vida ali. Ano passado, a Missão Seara, que nós trabalhamos ali no interior, ela celebrou 20 anos, tá? Então são 20 anos de fundação. Nós estamos desde do início da organização, mas morando lá há 19 anos, né? Então, mas participando desde o início da organização. Então, isso é como se fosse um breve relatório, né? Nunca trouxe tanto detalhado, mas como foi uma data importante, a gente está trazendo para as igrejas que oram, que participam com a gente, para você perceber não só do ministério daqui, mas do quanto você, ao orar e participar, contribuindo, se preocupando, como a igreja cresce também em outros locais, em outras regiões do nosso país, tá bom? Então, vou passar aqui para os irmãos. Só para ter ideia de onde a gente está, né? São Paulo aqui embaixo, o Amazonas lá em cima, uma região muito conhecida pelos seus rios,
Quem vai ali, principalmente quem vê o encontro das águas ali do Rio Negro e Solimões, né? Muito famoso e tudo, a mata e tanta coisa que tem ali relacionada à natureza. Trabalhamos com ribeirinhos. Ribeirinho é um povo, Gaviões, para quem estava, já deu um breve resumo, extrativista, né? Vive daquilo que ele consegue extrair da mata, da natureza, dos rios. Você está vendo ali os peixes, você está vendo o peixe, jaraqui, a farinha da mandioca, né? É o base do ribeirinho. O ribeirinho come todo dia peixe e todo dia farinha, tá bom? Todo dia peixe, todo dia farinha. Vive nas margens dos rios, vilarejos, vilas construídas bem às margens do rio, porque eles dependem dos rios para tudo, né? Você pode ver aí, olha, para o banho, vai tomar banho no rio. Você está vendo um acampamento de crianças, são 200 crianças em cada acampamento, são 2 acampamentos que nós temos por ano só de criança, então são uma média de 400 crianças, e a hora do banho é aí, tá? Todo mundo, tanto os tios que vão para o conselho, quando as crianças, tem que ficar só de olho em cima, senão eles vão querer atravessar o rio, vão querer pegar o jacaré que está ali, estou brincando, tá? Mas tem que controlar o banho deles ali, para lavar roupa. Então é uma dependência, né? É o estacionamento, é para onde quando eles vão para a cidade, vão para a escola, tá? Esse é o transporte que eles têm, e os caminhos, as estradas nossas são os rios, e são muita água que tem ali. As comunidades são pequenos vilarejos, como eu falei, simples, né? Não são vilarejos grandes. Na maioria ali não passam de 20 casas, né, de 12, 8, né? Mas não significa que tenha pouca gente, né? Porque os ribeirinhos têm muito filho, então uma família ali tem 8, 10, 12, 16 filhos, então aí nessas casas tem um movimento grande, porque normalmente vão ter estilo palafita, né? As casas, devido à oscilação dos rios. Se você acompanhou ano passado, nós tivemos uma seca severa, uma estiagem severa, né? Mas esse ano já está uma previsão do outro lado, de uma cheia grande. Então, quando enche, muitas casas vão para o fundo. Aí o nosso cardápio, nosso café da manhã, com beiju, muito peixe, como a gente fala. Se você for lá, você vai ter oportunidade de estar pescando. Para pegar isso aí, você tem que ser bom, profissional, tá? A Belinha ainda está criança, a foto tão antiga, porque acho que foi o único peixe que eu peguei, então eu uso essa sempre, né? E tudo isso que eu gosto, viu, irmãos, é o estilo de vida deles. Então eles matam a anta para alimentar, para comer, tá? Então é com muito cuidado que eles tratam, porque eles sabem que depende disso, né? Você está vendo uma paca ali que a Beth vai preparar ali para o almoço, né? Olha aí, né? O tatu, porco do mato. Se você for lá, você vai degustar essas carnes exóticas, são especiais. Há 3 semanas eu estava vendo um anúncio, espeto de jacaré, R$90. Opa, vamos mudar de ramo, porque tem muito jacaré, né? Alguns perigos que a gente tem, essa sucuri aí deu azar de estar na palheta de onde limpa a base, né? E ela estava enrolada lá, ela tem quase 5 metros, então ninguém viu ela. Na hora que ligou, só viu, já tinha cortado ela, acho que estava dormindo lá, mas é grande. Alguns perigos, nunca tivemos notícia de alguém que foi lá ou que convivemos que morreu. Já foi mordido por cobra muito, mas nunca, né? E um jacaré, como eu disse, são coisas da nossa região. Muito bem, 20 anos da Missão Seara. O propósito da visão da Missão Seara é alcançar os ribeirinhos da Amazônia com o Evangelho de Cristo. A missão hoje ela atua em 3 polos, 3 áreas, 3 cidades que nós atuamos, que depois eu vou estar falando desse trabalho, né? Essa é a forma como a missão funciona. Nós temos ministérios, somos divididos dessa forma. O Ministério de Expansão é um barco que vai descobrindo os rios que não são evangelizados, vai descobrir essas comunidades para que possa estabelecer contato. Quando estabelecer contato, depois de um tempo ele vai dizer, já pode trazer missionário para cá, e a gente leva o missionário. Ministério de Instrução, que é o treinamento, seminário flutuante, TLC,
Instituto Tocar, vários outros ministérios que nós temos para treinar. A mais da metade dos nossos missionários hoje são ribeirinhos, treinados por nós. Então a missão está crescendo, ribeirinhos alcançando ribeirinhos. Orientação é o pastoreio do missionário. Nós temos uma equipe que vai só pastorear o missionário, vai cuidar do missionário, aconselhar, vendo as suas lutas, os seus dilemas, para que o missionário possa também pastorear a sua igreja, plantar a sua igreja bem direcionado, né? E o Ministério de Integração, nós somos responsáveis por esse ministério hoje. Nós temos a responsabilidade. O propósito do Ministério de Integração é aproximar a Igreja Ribeirinho da Igreja brasileira, da Igreja global. Nós queremos que você conheça o trabalho, tá? Porque conhecendo você vai orar com mais propriedade, né? Você vai ser motivado a investir com mais propriedade e queremos que isso aconteça. Então, se você quer conhecer, você quer ir, nós somos responsáveis por isso e nós fazemos isso, vou mostrar aqui daqui a pouco, através de vários ministérios que nós temos ali. Essa é a base, o pastor falou ainda agora do Rio Urubu, essa é a base da Missão Seara, tá? O centro principal, onde a gente organiza a parte de logística, acontece, você está vendo 2 barcos aqui embaixo, né? Num desses barcos é que a gente viaja, o Rio Urubu passa na frente, né? Está no período de cheia e enche bem. A nossa casa é a segunda de baixo para cima, lá quase perto do lago lá, né? Então essa é a base da missão, esse é o barco que nós viajamos, tá? Então não fique com medo de viajar, cabe 20 redes bem armada para você viajar 20 horas, 30 horas, 40 horas, tá? A Beth vai estar na cozinha, cozinhando, você pode beber um café, tirar fotos, então você vai viajar com a gente se você for nesse barco, o barco Seara, que é o barco da missão. Como eu disse, como é que nós procuramos integrar a igreja brasileira? Nós somos responsáveis por organizar os acampamentos, tanto de crianças, que são 2, você está vendo aí os acampamentos acontecendo tanto com crianças como de jovens, também que são 2 acampamentos, né? São 2 de jovens, 400 e 200 também, 400 jovens que nós alcançamos, e criança, você está vendo dormitório, é na rede ali, dormindo pendurado, então é uma estrutura simples, mas que comporta todo mundo. Esses acampamentos, igrejas vão lá, nós levantamos recursos com as igrejas, porque nós não podemos fazer isso, então banco custeiam, né, as despesas e vão lá fazer essa assistência. Viagens médicas, campanha médica, abre muitas portas, nós temos muitos rios fechados, muita dificuldade de entrar. Quando nós levamos a campanha médica, isso abre, né? Os médicos estão atendendo, nós estamos evangelizando, fazendo trabalho com as crianças, depois, olha, pode ver, missão pode entrar aqui quantas vezes, quanto há. Nós temos dentista, oculista e outros assistentes. Então, se alguém nessa área, eu sei que é uma viagem mais difícil de organizar, você não pode ir lá só levar a receita para ele e deixar lá, não, tem que levar um remédio, porque ele não tem aonde comprar ou dificuldade de adquirir. Então eu sei que é uma viagem mais difícil, mas temos conseguido organizar, fazer trabalho com crianças, evangelizar de casa em casa, nas escolas, tudo isso nós fazemos com o propósito de abrir as portas, é isso que nós organizamos e fazemos. Quero levar um grupo de 15 pessoas para fazer, fale com a gente que nós vamos organizar. Esses são o polo de Itacoatiara, o mais antigo, onde nós estamos morando hoje, é a base principal da missão. E essas bolinhas vermelhas, indicador vermelho que vocês estão vendo, aí não tem estrada, tá? É água e mata aí, tá? Então essas comunidades estão ali. É a primeira, o polo mais antigo que nós temos aí 10 comunidades, mas não só isso. É onde tem missionário morando, e daí eles vão alcançar outras comunidades. Então nós temos nesse polo aí 43 missionários, 6 calhas de rios, são 6 rios que nós alcançamos, né? Urariá, Marimari, Rio Abacaxi e outros que a gente alcança. O Abacaxi, você está vendo bem ali, nós moramos 11 anos nessa comunidade, que é bem na boca do rio. Abacaxi foi lá que as meninas cresceram, né? Nasceram e cresceram algumas lá. Mais de 140 comunidades nós alcançamos aí nesse polo. Mais de 8 mil ribeirinhos são alcançados com esses trabalhos semanais e mensais. E 16 igrejas nesses 20 anos plantadas ou em processo de plantação. Pelo menos 10 igrejas plantadas. Igrejas vivas, igrejas saudáveis,
que estão expandindo, crescendo com o reino, né? E outros que estão nesse processo de plantação nesses 16 anos. Olha que bênção, né? É a sua oração, segurando as cordas para a gente e outros que estão lá, o reino de Deus também crescendo naquela região. Esse é um novo polo. A última vez que eu estive aqui, eu falei do desejo da missão de expandir. Isso está acontecendo esse ano. Nós estamos agora em Novo Aripuanã, de barco lá da base até lá, 40 horas de viagem, tá? Mas nós já estamos ali em Boa Frente. É a primeira comunidade. Há 2 finais de semana aconteceu a primeira EBD como essa lá. Primeiro trabalho com jovens. Nós já temos uma família lá também. 9 missionários, uma equipe, né? Os rios que estão sendo alcançados. Alcançando hoje 13 comunidades e a cidade, porque a base é ali na cidade, mas é um trabalho que está em processo aí de crescimento. A outra expansão foi para Manacapuru, uma outra cidade. Nós temos ali Grêmio, tá vendo lá escrito Grêmio? É isso mesmo, ali é um lago, mas não é um lago assim, um lago que não dá para ver o outro lado. Então tem várias comunidades. E essas comunidades têm nome de times, né? Vai ter Flamengo, vai ter Corinthians, São Paulo, né? E outros esses times. Então a primeira que abriu a porta foi o Grêmio. E nós colocamos há mais de um mês também um casal de missionários que já estão lá. E esses números aí, uma equipe de 6 missionários, né? 3 caras de rios, e esses números que estão sendo alcançados. São a expansão, a missão está crescendo, está avançando. Cada vez nós vamos para mais longe, porque é onde que precisa ser alcançado. E tudo isso tem implicações que a gente pode conversar, né? O trabalho, tem que ter muito cuidado para quando você manda. Lugares mais distantes, mais difíceis de questão de saúde, de proteção, tudo isso tem que ser bem direcionado para as coisas poderem acontecer, né? Então é isso que nesses 20 anos aí, mais de 30 construções entre templos, estrutura e acampamento, 700 pessoas alcançadas por ano com o Instituto Tocar, escolinhas de futebol, de jiu-jitsu, tudo projetos para evangelizar. Tá? Não é um fim em si mesmo, mas o propósito é que a gente possa, através disso, alcançar o coração deles e pregar o Evangelho. 2.300 pessoas por ano, mais ou menos, são atendidas nas campanhas de saúde, quando a gente leva, e 800 entre crianças e adultos, jovens ali, nos acampamentos que a gente acontece. Isso é o que está acontecendo na nossa região ali, né? Muita coisa, né? Isso é bênção, nós devemos louvar por Deus. Mas, irmão, nós estamos só ali, ó. É só nesse quadradinho que nós estamos fazendo tudo isso, né? Nós estamos somente nesse pedacinho ali da Amazônia Legal, de toda essa região verde que estão ali, né? Vocês têm ideia de quantas comunidades ribeirinhas existem ali nessa Amazônia Legal? Não tem, né? Então nós ainda precisamos fazer algumas coisas aí, tá? Até que Cristo volte, nós precisamos ainda fazer muita coisa. Esse trabalho que a gente tem, a região, precisamos alcançar até o último ribeirinho. Esse é o nosso desafio, né? Alcançar até o último ribeirinho. Também tem oportunidade de ouvir pelo menos uma vez o Evangelho, né? De ser esclarecido do Evangelho, quem é Jesus Cristo, né? Que Ele é o Salvador. Nós precisamos alcançar, nós precisamos avançar. Se nesse quadradinho nós já temos comunidades que nós andamos 40 horas, imagina para a gente chegar lá na pontinha ali, o que a gente vai ter que andar de barco, como é que vai ter que ser toda uma estrutura para fazer tudo isso. 35.000 comunidades, 10.000 comunidades que não têm presença do Evangelho, né? 500.000 ribeirinhos precisam ouvir de Cristo, é o segundo segmento. Para fechar, um pequeno vídeo aí para acabar, né, da testemunhos locais. Fui alcançado, discipulado e treinado. E hoje tenho o privilégio de levar o Evangelho para o meu povo, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Junto com a Missão Seara, trabalhamos sabendo que o nosso resultado não visa uma vida terrena. Os nossos frutos são eternos. Com o direcionamento do nosso Deus, seguiremos firmes e convictos em levar o Evangelho até o último ribeirinho. 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 Até o último ribeirinho.
Até o último ribeirinho. Até o último ribeirinho. Até o último ribeirinho. Até o último ribeirinho. Até o último ribeirinho. Você pode fazer parte da próxima viagem nesse barco, né? Você faz parte disso quando ora e participa conosco desse ministério. Nós agradecemos, né? Agora temos mais um reforço. A Gabi, como foi compartilhado ontem, ela já está como missionária em treinamento, apesar de ter quase 20 anos, mas é protocolo da missão. Então ela está nesse período também de treinamento. Tá? Se você quiser conhecer sobre o ministério dela, converse com ela, ela vai explicar direitinho, né, daquilo que ela precisa, o que ela vai fazer, vai continuar fazendo também ali. Muito obrigado por participar com a gente. A Beth, nós temos ali um marcador de Bíblia com uma foto atualizada nossa, né? Tem foto aí que está bem antigo. Nós estamos mudando até da identidade, que sempre dá problema, que não acredita que é nós, né? Com 16 anos, 18, você pode pegar depois, ou eu deixo que o pastor deixe em algum lugar para marcar a sua Bíblia, mas para lembrar de orar. Tá bom, irmãos? Quero compartilhar com os irmãos ainda a palavra do Senhor, e como nós vamos ter a oportunidade nesse dia de compartilhar agora de manhã e pela noite, eu quero usar os dois momentos para falar de algo que é muito fundamental para a nossa crença, né, na nossa fé para o cristianismo. Nós estamos aí bem próximo de celebrar uma data marcante para a nossa fé cristã, que é a Semana da Paixão, tá? Que nós lembramos do sofrimento do nosso Senhor e do nosso Salvador. E eu quero enfatizar a importância desse evento, principalmente a respeito da ressurreição, o quanto isso é fundamental para a nossa fé cristã. Dependendo daquilo que você acredita, né, da maneira como defendemos a ressurreição, o cristianismo ele fica de pé ou ele cai. Tá? A ressurreição é fundamental. Nessa manhã eu quero falar sobre a ressurreição e a missão, e à noite também nós vamos estar falando sobre a ressurreição e a importância disso para a sua santificação. Tá? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Tive o privilégio de participar da IBD, da Escola Dominical, e como foi edificante e importante para aquilo que nós vamos falar, tanto agora como à noite também, né? O que estava sendo comunicado, a discussão, o esclarecimento sobre, principalmente, a questão da fé judaica a respeito de Jesus Cristo e a sua divindade a respeito de Jesus Cristo. Isso vai ser importante para aquilo que nós vamos olhar nesse momento. Nós vamos falar sobre a ressurreição e a missão. Nós vamos mostrar que sem a ressurreição não há missão, e também a nossa ideia, né, que eu quero motivar os irmãos a refletir, é que a importância que você dá para a evangelização, mostra o quanto você acredita na ressurreição. Reflita nisso, pense nisso. Nós vamos esclarecer, nós vamos olhar para o texto que nós vamos falar nessa manhã, mas que você reflita, pense a respeito disso, a importância que você dá à evangelização, falar de Cristo, compartilhar de Cristo aqui, ali, acolá, em qualquer lugar. A importância que você dá à evangelização mostra o quanto você acredita na ressurreição. Eu vou ler com os irmãos um texto conhecido do Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, para nós começarmos. Depois nós vamos ler alguns outros versículos no capítulo 16, mas para começarmos, para o começo do nosso estudo, nós vamos ler o versículo 15, bem conhecido. Diz assim o texto:
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É um texto bem conhecido. E normalmente quando nós pregamos ou quando nós falamos desse texto, nós damos ênfase e é certo fazer isso, né? Nós devemos usar esse texto para motivar, para incentivar a igreja a obedecer à grande comissão, o chamado do Senhor, né? A ordenança do Senhor de pregar o Evangelho, mas nós, ficando somente nessa ordem, né? Naquilo que Jesus está falando, nós perdemos um pouco daquilo que está por trás, que vem antes dessa ordem, né? O que aconteceu antes para que Jesus pudesse falar, chegar até esse momento, chegar a essa ordenança para os discípulos. É importante e é interessante nós entendermos o que aconteceu e porque isso é importante para a mudança que vai acontecer na mente e na vida dos próprios discípulos judeus que estavam aqui nesse começo com o nosso Senhor Jesus, tá? Uma coisa importante para nós entendermos o Evangelho de Marcos é o propósito de Marcos para escrever. E eu digo que é importante, e a discussão de manhã foi interessante, do irmão que estava falando da cabeça do judeu e a dificuldade de entender que a divindade de Jesus, de entender que Jesus é o Filho de Deus. E acho que Marcos, se ele estivesse sentado aqui na nossa discussão, ele ia estar bem feliz, ou ele poderia falar disso, porque o propósito do Evangelho de Marcos é o quê? Ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o grande propósito de Marcos, de mostrar para a sua audiência original, judeu principalmente, a importância de tudo isso, porque ele sabia quanto isso é importante para a fé do cristão judeu. E esse é o propósito, e ele começa o seu evangelho no capítulo 1, bem no início do seu evangelho, ele começa falando sobre isso, do propósito. Princípio, capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o que é que ele diz? Filho de Deus. É isso que Marcos quer mostrar. Essa é a razão de Marcos escrever para aqueles irmãos primeiro, quer fundamentar, tá? Ele quer defender, ele quer esclarecer a respeito disso, e ele vai usar algumas estratégias literárias, alguns argumentos importantes para isso. No capítulo 1 mesmo, nós vamos ver alguns desses fatos, desses argumentos de Marcos que ele quer mostrar, e aí ele vai usar alguns testemunhos, ele vai usar o testemunho das Escrituras no versículo 2, ele vai dizer conforme está escrito por Isaías, ele vai para o Antigo Testamento, para mostrar que Jesus era o Filho de Deus, foi falado sobre ele, foi falado como seria para vir. Ele vai usar o testemunho de João Batista no versículo 6, no versículo 7, o João Batista que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele está dizendo que ele não era digno de desatar os chinelos, a sandália dele. Está usando o argumento de João Batista. E aí ele vai usar algumas frases importantes que ele vai repetir no seu livro por várias vezes. A primeira, ele vai usar o argumento do céu no versículo 10, depois do batizado. Logo que ele sai das águas, o que é que vem? Vem aquela voz no versículo 11 do alto, do próprio Deus, né, dizendo, então foi ouvida uma voz do céu, tu és o meu filho amado. Marcos quer mostrar isso, tá? Se você virar a página, você vai ter quando o Jesus está expelindo um demônio, dizendo, eu sei que tu és o santo de Deus. O Gadareno no capítulo 5 vai dizer, eu sei quem tu és o filho do Deus Altíssimo. Mais à frente, quando Jesus está com os discípulos no monte, aparece Elias, Moisés ali com ele, né? E depois quando ele está junto ali, estão querendo fazer uma tenda, veio uma voz do alto que dizia o quê? Tu és o meu filho amado. O que é que Marcos quer mostrar? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. E um argumento fundamental nisso é quando ele está com os discípulos, ele pergunta no capítulo 8, o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Isso e aquilo, e Pedro levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que ele quer mostrar. Essa é a ideia. E baseado nessa ideia, de tudo isso vem a sua autoridade. E aí ele começa no capítulo 1, depois de mostrar aqueles testemunhos de quem é Jesus, o Filho de Deus,
a primeira coisa interessante que acontece no capítulo 1 é que logo no versículo 16, Jesus começa o seu ministério terreno com milagres e tantas coisas acontecendo, mas antes disso ele começa a escolher os seus discípulos. É a primeira vocação, versículo 16, com Pedro e André, com João e Tiago, ele diz, ó, vinde, lembra? Se ele é filho de Deus, ele tem autoridade, então ele diz, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso, ele está dizendo aqui, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aqueles homens seguem Jesus, Jesus vai pregando, expelindo demônios, fazendo cura, fazendo seu ministério, porque ele é o Filho de Deus. Ele está mostrando isso aqui nesse momento. Olha que interessante. Olha como isso é importante para aquilo que nós cremos e para aquilo que nós vamos mostrar. E depois de fazer tudo isso, o capítulo 15, nós temos mais um relato interessante aqui. No capítulo 15 de Marcos, o versículo 39, nós vamos ter mais um relato para defender essa ideia, né? Do centurião, versículo 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. O que é interessante a forma como o centurião diz, né? Era filho de Deus. Porque se nós terminássemos o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, e o final do versículo 46, o final diz assim, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Se o Evangelho de Marcos terminasse com esse relato do centurião dizendo, verdadeiramente ele era filho de Deus, e com essa pedra rolada para o túmulo, de nada adiantaria o resto. Não teria razão, não teria valor o que aconteceu antes. Nós também poderíamos estar sentados aqui, ou não, nem estaríamos, porque a igreja não existiria, mas as histórias antigas, os livros históricos poderiam estar contando, olha, nasceu um homem, ele, pelo que ele fez, aparentava ser o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, mas isso não teria importância. Se o Evangelho de Marcos terminasse aqui, não teria importância. Mas o Evangelho de Marcos não termina no capítulo 15, não termina no versículo 46. E aí, o capítulo 16, nós vamos ter a história que transforma a vida dos discípulos e que dá razão para aquilo que nós estamos aqui, tá? Que mostra a razão de nós estarmos aqui. E Marcos vai mostrar a importância da ressurreição da mesma forma como ele mostrou os argumentos ali no capítulo 1 para mostrar que Jesus era Filho de Deus. Ele vai usar a mesma forma aqui para mostrar que a ressurreição é o argumento fundamental para mostrar isso. Que a ressurreição de vez viria enfatizar e mostrar que realmente somente Deus tem poder de vencer a morte, autoridade para vencer a morte. De fato, Jesus Cristo tem autoridade porque ele venceu a morte. Ele é o próprio Deus porque ele venceu a morte. E ele vai usar os mesmos testemunhos, ele vai usar da mesma forma. No capítulo 16, começa com as mulheres que seguiam Jesus, Maria Madalena e outras Maria, a mãe de Tiago e Salomé, vão para o túmulo. E no versículo 5, elas encontram o túmulo vazio, 16:5, encontra o túmulo vazio e um jovem vestido de branco, que o outro evangelho vai dizer que era anjos. E o versículo 6 diz, ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, o que é que ele diz? Ele ressuscitou. O primeiro testemunho dos anjos, ele ressuscitou. Maria sai, e aí no versículo 9 nós temos a afirmação de novo de Marcos. Ele diz assim, ó, havendo ele ressuscitado. Assim como no versículo 1 do capítulo 1 ele diz que Jesus era o Filho de Deus, agora ele está dizendo, lembra que é Marcos que redige e escreve, e ele está falando daquilo que ele tinha contemplado. Ele diz, havendo ele ressuscitado, ele descreve, apareceu a Maria Madalena, e Maria Madalena vai contar para os discípulos no versículo 10. Ela vai contar para os discípulos. O fim do versículo 10 diz que os companheiros de Jesus, os seguidores de Jesus, os discípulos, achavam triste e choravam.
E o que aconteceu no versículo 11? Eles não acreditaram no relato de Maria, do testemunho de Maria que tinha visto, que tinha ouvido, né? E que já tinha contemplado, que tinha visto Jesus ressuscitado. Eles não acreditam, eles são incrédulos a isso. Versículo 12 é um resumo do que Lucas escreve a respeito daqueles dois que estão a caminho de Emaús. Marcos é um evangelho curto, e ele quer defender o seu propósito, né? Por isso que ele faz um resumo das ideias. E o versículo 12 diz: depois disto manifestou-se ressuscitado de outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também esses dois não deram crédito. Novamente os discípulos estavam incrédulos, não acreditaram. Testemunho de Maria, testemunho dos anjos, testemunho de Marcos, testemunho desses dois, não acreditaram. Aí nós chegamos no versículo 14. E o versículo 14 não é... se nós lemos só o versículo 15, parece uma coisa que está acontecendo normalmente, mas Jesus é severo com os discípulos ali. O versículo 14 diz: finalmente, depois de tantos testemunhos, depois de tantas demonstrações e de tanta incredulidade dos discípulos, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade, a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Antes de tudo isso, Jesus chama a atenção deles: por que vocês não acreditaram? Como assim? Como que vocês estão com o coração endurecido? Tá? E nós vamos entender por que Jesus é enfático a respeito disso. Além dos testemunhos, tem os relatos que Jesus mesmo falou a respeito disso que ia acontecer. E Jesus censura a incredulidade. E aí depois disso é que vem o ide do Senhor. Depois que eles veem quem? O Cristo ressuscitado. Sem a ressurreição não há missão. Se não fosse por esse fato, os discípulos não sairiam. O que Marcos faz aqui, o que nós vamos ver agora, Marcos ele faz um recorte, um retrato do que é o cristianismo sem a ressurreição e do que é o cristianismo com a ressurreição. Nós vamos ver isso, tá? Primeiro vamos ver o que seria o cristianismo sem a ressurreição. Se não tivesse a ressurreição. Olha só, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Preste atenção nas ações aqui, tá? Compraram o quê? Aroma para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, cedo, né? Ao despontar do sol, foram ao túmulo, diziam umas a outra, olha a preocupação dela: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Veja que interessante. Uma primeira ideia do que é um cristianismo sem a ressurreição. Um cristianismo sem a ressurreição, ele pode gerar um ativismo inútil. Vou explicar para vocês isso. Um ativismo inútil, um cristianismo, se não houvesse a ressurreição. Tá? Essas mulheres aqui, elas seguiram Jesus até o final. Elas ouviram o que Jesus falaram aqui. E o que é que está na mente dessas mulheres até esse momento? Um Cristo vivo ou morto? Um Cristo morto. E por ser um Cristo morto, os investimentos delas são errados. Porque elas estão comprando material para embalsamá-lo, porque elas estão pensando em um Cristo morto, né? E aí estão fazendo um investimento desnecessário. Não precisava fazer isso. Mas na cabeça dela, na mente dela, não há ressurreição. Elas estão indo para honrar até. Mais um Cristo morto. Estão acordando cedo. Ativismo, né? Vamos lá, vamos cedo, vamos organizar, vamos ver, vamos preparar. Estão acordando cedo, estão indo para lá, mas com a preocupação errada, né? Quem vai virar a porta, quem vai tirar a porta e tudo mais. Um cristianismo sem a ressurreição, ele é um cristianismo que vai gerar um ativismo inútil.
porque na nossa mente, ou porque como na mente dessas pessoas que eram seguidoras de Cristo, ele estava morto, ele não havia ressuscitado. Muitas das vezes nós entramos nesse ativismo inútil da vida. Por quê? Porque na nossa cabeça nós não também acreditamos no Cristo vivo. Inconscientemente o nosso Cristo está morto. E tudo que nós planejamos é um ativismo inútil. Nós queremos acumular riquezas para nós mesmos. Não pensamos em construir algo que contribua para o reino. Uma escola que eu possa ter crianças onde eu vou evangelizar. Uma quadra onde eu possa atrair os jovens para desse evangelismo poder falar de Cristo para eles. Abrir a porta da minha casa para dizer, não, eu quero estruturar o meu reino, eu quero crescer. A minha preocupação é como adquirir mais. A minha preocupação é com o meu deleite, com as coisas que eu preciso. Quantas vezes nós somos tentados a isso? Isso é um cristianismo sem ressurreição. Cristo está morto. E você entra nesse ativismo que até prejudica a sua saúde e não vê nada de resultado, porque você está trabalhando para um Deus morto. Esse é o mundo. Isso é que o mundo faz. E para eles, seus deuses que eles adoram estão mortos. Os deuses materiais e imateriais não têm vida. Isso é um cristianismo sem a ressurreição. Quer ver outra coisa? Quando Maria vai falar para os discípulos o que tinha acontecido, versículos 10 em diante, qual é a reação dos discípulos? O que está acontecendo com eles? Estão chorando, estão tristes, são incrédulos. Além de um ativismo inútil, um cristianismo sem ressurreição, ele vai virar um vitimismo doentio. Vitimismo doentio. Os discípulos, parece que eles foram a vítima, né? Estão lá, 11 pescadores, marmanjão, né? Chorando, lamentando, envolvidos com seus problemas emocionais, sentimentais, existenciais, porque na cabeça dele o quê? Cristo está vivo ou está morto? Cristo está morto. Um evangelho, um cristianismo sem a ressurreição, ele gera um vitimismo doentio. Os discípulos estavam envolvidos nas suas dores, nas suas lamentações, estavam parados porque se achavam que era a vítima do que tinha acontecido. O nosso mestre morreu, o nosso mestre não está entre nós, acabou, está morto, não há ressurreição. É isso que está na cabeça deles. E por isso todos os seus problemas emocionais, sentimentais, envolvidos em tudo isso. Porque Cristo está morto. A nossa sociedade é uma sociedade, os médicos que estão aqui, cada vez mais doentio emocionalmente, frágeis emocionalmente, doentio, reclamando dos seus problemas emocionais. Por quê? Seus deuses são mortos. Mas aí os cristãos também estão entrando em tudo isso. Meu querido, sem a ressurreição não há fé, não há esperança, não há pregação. Esse é o retrato de um cristianismo em que não há ressurreição. Você vai se acabar nos seus próprios problemas. Você vai achar que é vítima de tudo. O mundo está contra mim. Coitadinho de mim. Porque meus pais fizeram isso, porque... Isso é um vitimismo doentio. Porque o cristianismo, na sua cabeça, você nem lembra do que aconteceu, do evento mais importante de todos. Mas não é só isso. Além de um ativismo inútil, um vitimismo doentio, um cristianismo sem ressurreição também, ele gera um ateísmo prático. Sabe o que é ateísmo prático? É quando você diz que acredita em Deus, mas as suas ações não mostram que você acredita em Deus. Se a palavra de Deus diz que não há
não pode haver relação entre jugo desigual. E aí você diz, mas na prática você está tendo um jugo desigual. Você está dizendo, não, mas eu posso saber mais do que Deus e vai dar certo, né? O que Deus está falando é só naquele momento, não serve para nós. Isso é um ateísmo na prática. E é isso que acontece com eles, sabe por quê? Porque no capítulo 8, depois que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, há uma sequência no capítulo 8 e 9, por várias vezes Jesus dizendo, olha só, versículo 31 do capítulo 8. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muita coisa, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Capítulo 9, versículo 9, bem no final, o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Capítulo 9, versículo 30 e 31, versículo 31, porque ensinava os seus discípulos e dizia, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Jesus tinha falado para os discípulos. E Jesus tinha falado no capítulo 14, no capítulo 14, o versículo 28, até onde era para eles irem encontrar com Jesus. O capítulo 14, versículo 28, depois que Pedro é avisado, que Jesus fala a eles, mas depois da minha ressurreição, ele junta os dois eventos. Eles, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para onde? Para a Galileia. Era para lá que essas mulheres deviam ir. Era para lá que os discípulos deveriam ir. Não era para estarem parados, chorando, lamentando, não era para estarem comprando coisa para honrar um Cristo morto. Olha, vocês, eu vou ressuscitar, tudo isso vai acontecer, eu vou ressuscitar, mas vocês vão me encontrar na Galileia, porque vai haver ressurreição. Mas na cabeça deles, Cristo estava sem ressurreição, não há missão. É fundamental a crença na ressurreição. Na cabeça dos discípulos, Cristo não tinha ressuscitado. E por mais que ele tivesse falado e revelado, aqui estavam eles com um ateísmo prático. Na prática, ele estava mostrando que não estava acreditando naquilo que Jesus estava falando. Quantas vezes nós lutamos com isso? Em 2023, eu não sei se eu compartilhei com os irmãos, mas eu tive um problema sério de saúde, né? Tive que sair de avião antes de começar um acampamento das crianças. Um pré-infarto, né? Muita dor forte no coração e nessa situação passei um tempo para tratar, tive que vir para São Paulo para descobrir o que era e tudo mais, mas antes de vir para São Paulo eu tive que lidar com essa situação daquilo que eu acredito e daquilo que eu estou vivendo, tá? O emocional foi abalado com a doença, aí com a preocupação com a família, se Deus era capaz, se Deus tinha um propósito com tudo isso. A mente estava brigando, né? Eu dizia, Beth, eu estou no banco do aconselhado. Eu tenho que acreditar naquilo que eu falo para ele, naquilo que a Bíblia fala, de que Deus está no controle, de que se acontecer alguma coisa para mim, Ele vai cuidar melhor de vocês do que eu, ou qualquer outra coisa assim nesse sentido. Porque é isso que eu prego, porque é isso que a Bíblia fala. Então eu tenho que acreditar, senão eu vou me tornar um ateísta prático. A minha vida não vai mostrar que eu acredito naquilo que a palavra de Deus fala. Tive que lidar com isso e me tranquilizar com a minha fé, sabendo que não importa o que acontecer, Deus vai cuidar porque a sua palavra assume. Esse é um retrato de um cristianismo onde não há ressurreição. E eu espero que você não se identifique com essas situações. Tá? Agora nós temos o outro retrato, um retrato de um cristianismo com a ressurreição. O cristianismo com a ressurreição, há uma coordenação da nossa missão. Sem a ressurreição não há missão. Sem a ressurreição não haveria igreja. Um certo autor disse o seguinte: não foi a esperança na continuidade da vida além túmulo, uma confiança da supremacia de Deus sobre a morte, ou a convicção da imortalidade do espírito humano que deu origem à igreja
e a mensagem a ser proclamada. Foi a crença em um evento acontecido no tempo e no espaço. Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Fé na ressurreição de Jesus é um fato histórico inevitável. Sem essa evidência, não haveria igreja, não haveria missão. A ressurreição é fundamental para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós fazemos. Devido à ressurreição, nós temos uma missão. O que Jesus diz no versículo 15? Ide por todo o mundo. Não é para ir para o túmulo, não é para ficar em casa. Nós temos uma missão. Há uma razão, ele diz: ide por todo o mundo, por todas as comunidades, por todos os bairros da cidade, onde quer. Ide, essa é a missão, porque há ressurreição. Nós temos um trabalho, uma vocação: ide por todo o mundo, preguem, anunciem, falem. Há uma razão para viver, não precisam ficar chorando e se lamentando. Há algo proclamar de extraordinário. Há uma missão, há um trabalho, há uma mensagem. E ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, versículos 1 em diante, Paulo está dizendo: porque eu venho vos lembrar o Evangelho que vos anunciei, o qual vocês creram, que Cristo Jesus, segundo as Escrituras, foi morto, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, mas no terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, foi visto por alguns, foi visto. Ele descreve, o capítulo 15 mostrando a importância do quê? Da ressurreição. Esse é o Evangelho, é essa a mensagem. Se nós evangelizamos e não falamos da ressurreição, não está completa a nossa evangelização. Nós temos que falar da ressurreição. Nós não podemos falar da ressurreição somente na semana da Páscoa. Tem um sermão que só naquele período vou falar sobre a ressurreição. Nós devemos falar sempre sobre a ressurreição. Se você abre o livro de Atos, todas as pregações, todos os discursos ali estão em torno de algo fundamental. Foi o quê? A ressurreição. Esse que vocês entregaram, Deus o ressuscitou. Vocês entregaram, mas Deus trouxe a vida. Esse era o centro da pregação apostólica, a ressurreição de Cristo. Nós temos uma missão, nós temos um trabalho, nós temos uma mensagem. Há recompensas, há consequências. O versículo diz, no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê na ressurreição será condenado. A promessa, o Senhor Jesus diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Você lembra no versículo, no início que eu falei para vocês de Marcos, capítulo 1, quando Marcos demonstra quem é Jesus, o Filho de Deus? E aí Jesus vocaciona aqueles primeiros discípulos. Lembra? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Lembra disso? E Jesus sai com eles. Ele está curando, os discípulos estão lá olhando. Ele está expelindo demônios, os discípulos estão lá olhando. Ele está pregando, os discípulos estão lá olhando. Eu estou fazendo de vocês pescadores de homens. Agora, novamente, Marcos diz, agora esse Filho de Deus ressuscitou. Ele é Deus, ele é divino. E agora ele convoca de novo. É a grande comissão. Só que agora ele não diz assim: eu vou fazer vocês pescadores de homens. O que ele diz? Vão, ide. E o que ele diz? Vocês vão fazer em meu nome, porque eu não estou morto, porque eu estou vivo. Em meu nome vocês também vão expelir demônios. Eu já preparei vocês. Agora é a gente que faz isso, porque Cristo está vivo. Ele não está morto, irmãos. E por isso há missão, por isso nós podemos pregar, por isso nós podemos falar. Não teve nada diferente. Esse foi o fato que mudou aqueles cristãos chorão que estavam aqui, preocupados com coisa errada, homens que deram a sua vida, porque agora havia uma razão. Havia uma razão para lhe dar a vida. Cristo estava vivo. E aí o versículo 20 termina: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, olha só,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está segura na mão do meu Senhor, que vive está. O meu Redentor vive e por isso nós precisamos pregar. É essa mensagem que nós precisamos levar para os ribeirinhos, que acreditam nos seus deuses mortos, que o escravizam uma vida miserável. O diferencial da nossa religião é essa, irmão. Nenhum outro grupo pode dizer que o seu Deus ou que o fundador da sua religião vive. Mas o cristianismo pode. O nosso Senhor vive. É por isso que eu estou lá. É por isso que você está aqui. A importância que você dá à evangelização mostra o quanto você acredita na ressurreição. Na mente dos discípulos, Jesus estava morto. Fizeram alguma coisa para evangelizar? Não. Quando Jesus aparece e mostra que está vivo, como é que termina Marcos? E saíram eles pregando o que está vivo. Se você acredita nisso, você vai falar, você vai ser bom. Amém? Amém. Quarta-feira, noite, culto de oração, e eu agradeço a todos os irmãos que têm vindo ao culto, é uma alegria muito grande. Contei a respeito de um senhor que estamos esperando para vir ao culto, ele é um homem grande, entrou, trouxe o filho este ano para cá, um filho de 5 anos, rebelde, difícil, violento, desobediente. Já no primeiro dia eu já vi ele fazendo dos pais o que ele queria. Mas Deus está trabalhando no coração. E ele na terça-feira, eu estava na saída lá, o Senhor entrou chorando, com a mão dada com o filho, e falou: pastor, eu não consigo me controlar de emoção. O ano passado, na escola que o meu filho estava, ele chegava com músicas que são uma agressão até para o português, quanto mais para os ouvidos. E agora ele chega em casa falando os versículos da palavra de Deus. E o pai recitou o versículo que o filhinho ensinou em casa, Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um homenzarrão chorando de emoção de ver a transformação que a palavra de Deus opera na vida das pessoas. Vamos orar, encerrando o culto coletivo neste momento. Culto coletivo, porque o culto individual não pode terminar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Bom almoço para todos, boa tarde para todos e até a noite com a permissão do nosso mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.